Bom, é isso mesmo, pessoal. O Rafinha provocou os argentinos e agora vai ter que segurar a bronca dentro de campo. Veja o que o craque Neto falou sobre essa atitude do jogador da seleção brasileira. Ô, Decilo, conta pra nós aí como é que foi dormir com cabeça durante 10 dias. Como é que é? Não ouvi, desculpa. Como que foi dormir com cabeça 10 dias no mesmo quarto? Não, quarto separado, você é louco? Abraço para você, Neto, para todos aí no estúdio, para os amigos ligados, os donos da bola. A gente está acompanhando. É difícil, viu? A gente está acompanhando a seleção brasileira, que hoje começou cedo, por volta de 8h30 da manhã, já estava todo mundo no estádio. Agora tem inseto aqui, porque choveu para danar. E parou a chuva, incrível. Eu não sei se o Dorival Júnior estava sonolento, acabou a entrevista coletiva, ele deu uma tropicada, Neto. Ainda bem que ele foi jogador, aquele reflexo em dia, ele conseguiu chegar, porque a porta estava chegando muito perto dele. E ele conseguiu, no final da entrevista coletiva, ele conseguiu se segurar. O Dorival, eu perguntei para ele sobre críticas, ele disse resumidamente, ele não é conciso, né, mas ele disse resumidamente, me cobrem no final do processo. Falou sobre essas críticas que realmente incomodam, falou Decilo, sobre bastidores. Oi. Desculpe de interromper, eu interrompo todo mundo, Decilo. Se o Galvão Bueno não vai deixar ninguém falar aqui dia 31, por que eu também não posso? Na é verdade, o Galvão apresentou ele, Casagrande e Mauro Naves hoje. Ele não tem dedo do siso que você falou? Não, conciso. Ele se estende nas respostas, mas resumidamente disse o seguinte. Resumidamente disse, me cobre no final do processo. A rigor, ele perdeu apenas uma partida. É claro que está deixando algumas pessoas descontentes, muito empate. Ele só teve essa derrota que eu falei, mas muitos empates e, às vezes, vitórias construídas mais na individualidade do que no coletivo. Ele até falou sobre isso na entrevista coletiva bem mais cedo hoje. Ele falou, olha, o gol da Argentina também foi contra o Uruguai numa jogada individual, um chute de longa distância do Almada, aliás, que golaço, hein? O Rocher se esticou todo, tinha feito excelentes defesas, não conseguiu. E o Vini Júnior, igual aqui contra a Colômbia, também foi num chute de fora da área. Teve lá uma sortezinha que a bola deu a desviada, dificultou a vida do goleiro. De qualquer forma, a seleção brasileira vai estar muito mudada para esse jogo. Antes disso, eu queria falar da entrevista do Rafinha para Romário TV. Aliás, para Romário TV, eu preciso bater meu horário de almoço, mas eu bato depois. Já coloquei o alarme aqui, depois eu bato. O Rafinha deu uma declaração para a TV Romário. Você está acostumado. Dizendo o seguinte. Decilo, eu sei que tem o delay, eu vou falar, depois você fala. E depois você fala. Você está batendo muito, Decilo? Claro. Não, batendo ponto, batendo ponto, Neto. Tem que bater o ponto no horário certinho. Não, eu não entendi isso. Para não. Tá bom? Aí o Rafinha deu uma entrevista que inclusive já está se espalhando lá pela Argentina, deu uma entrevista falando que tem que dar porrada nos caras e não sei o quê, tem que ir para cima, bater dentro e fora do campo. Isso repercutiu muito lá na imprensa argentina e o Dorival fez questão de dizer, olha, a rivalidade tem que ficar só dentro de campo, tem que haver respeito dos dois lados. Agora, o Rafinha falou, acho que na hora errada e na medida errada, né? Isso deve inflamar ainda mais. Decilo, os caras precisam só de um empate. O Brasil não vence a Argentina. Oi. Posso colocar aqui e depois você fala em cima também, porque é importante. Eu não sabia dessa entrevista. Me desculpa, Decilo, você o Cabo. Cabeça tá aí, Decilo. Daqui a pouco a gente mostra ele. E avisar também que ele chega terça-feira, né? Para a esposa dele vai chegar terça. Então hoje, filha, você pode arregaça. Toma cerveja, toma vinho. Hoje está liberado. Hoje está liberado. Vamos colocar a entrevista do Rafinha, importante, o Decilo. Aí o Decilo já volta com mais informações, junto com o Cabeça direto de Brasília. Vamos lá. Essas coisas... Então, se tem um cara que sempre elogiou o Romário, foi eu. Eu tenho pensamentos diferentes que ele em termos de política. E tá tudo bem, mas para mim o Romário foi um dos maiores jogadores do mundo. Mas quando você pega uma entrevista como essa e que o Romário, ele tá fazendo isso para TV Romário, e ele coloca o menino, e os meninos têm ele como um grande ídolo, os meninos vão fazer esse tipo de besteira, de falar esse tipo de coisa. Entendeu? Quando você abre escancaradamente, porque o Romário sempre foi contra todos eles que estavam lá na CBF. Agora com o Edinaldo, ele tá junto com o Edinaldo. E tá tudo certo. E a TV Romário é muito legal. Ele já entrevistou Neymar, Ronaldo, todo mundo. E eu sou fã incondicional do Romário. Não tem cara
Para mim, o maior jogador que eu joguei foi o Romário, do lado. Ele foi monstro. Mas esse tipo de entrevista, ela é tão desnecessária pro Rafinha e tão boa pro Romário, que para a seleção não é. Então, me desculpa, assessoria ridícula da CBF em relação a isso. Voltando para você, sabendo a hora do seu almoço, Decilo, e que tá tudo bem também, e tá tudo certo, né? Eu não sei se você já tá aí marcando os encontros aí em Brasília, porque o que tem de coisa boa em Brasília, você não sabe, Decilo. O que pensar disso e o que mais tem da seleção, Decilo? Não, então teve o tropicão do Dorival Júnior, logo depois da entrevista coletiva, teve o Dorival. Eu perguntei para ele sobre críticas, como é que ele tem recebido as críticas que têm chegado a ele. Falou também para ser cobrado no final do processo e que ele vê evolução no time. O Marquinhos também falou em evolução do time. E sobre o episódio do Rafinha, ele não citou exatamente o episódio, mas disse que, claro, o clima é esse clima Brasil e Argentina, como sempre, e tem essa questão de você deixar centrado dentro de campo. Mas agora já não tem como, já espalhou o que o Rafinha falou, e isso realmente é uma situação muito complicada e desnecessária numa hora muito ruim para a seleção brasileira, que tem um retrospecto complicado contra a Argentina, retrospecto recente. São 3 derrotas e 1 empate. A seleção brasileira, em que pese todo o desejo de conseguir um bom resultado, tem 6 alterações, 4 delas por necessidade, jogadores que se machucaram e jogadores que também receberam o 3º cartão amarelo. O Marquinhos criticou a questão da arbitragem, diz que a arbitragem está sendo imparcial, né? Ela está muito mais pesada em relação ao Brasil. Nós tivemos 2 jogadores pendurados que receberam o cartão amarelo. Achei justo isso, mas o Marquinhos considerou o jogo Argentina e Uruguai muito pegado e que os argentinos mereciam mais cartões. Apenas um deles foi expulso já nos instantes finais da partida. Eu sei que você assistiu o jogo, você já falou isso para a gente no apito final, também acompanhei essa partida. Então, o Marquinhos falando sobre isso. A arbitragem desse jogo vai ser colombiana, né? André Rojas vai ser o árbitro principal, com Alexander Guzmán e Richard Ortiz são os assistentes, e do VAR o John Perdomo, é o quarteto colombiano para essa partida de amanhã à noite em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, que deve estar lotadaço. A seleção brasileira com esses desfalques, 4 por necessidade e 2 mudanças por opção do técnico Dorival Júnior. Ele tirou, a gente antecipava isso ontem, ele tirou o Wanderson, a gente já imaginava que isso pudesse acontecer, e colocou o Wesley na lateral direita e ele também colocou o Matheus Cunha no lugar do João. O João não foi bem no ataque e o Matheus Cunha vai compor esse ou meio-campo às vezes, ou às vezes o quarteto de ataque da seleção brasileira, Neto. Tá falando muito também, viu, Decilo? Tá falando mais que eu, viu? Desculpa. Não, aí não dá. Mas estou chegando perto. Estou aprendendo. Pode, Silo? Pode sim, a hora que você quiser. Tchau, obrigado. Pode, Silo. Tchau, fica com Deus. Beijo no coração.